você falou de consórcio e vocês também trabalham com isso, com consórcio. E como que é a procura? Eu já trabalhei vendendo carro, então era para mim comum falar sobre consórcio, vender consórcio, mas a gente sempre empurrava para um financiamento ali dentro da concessionária. Sim, Então, perfeito. e hoje, como que é isso? Tem procura, as pessoas... Quais são as vantagens de fazer o consórcio? Tem, muito bom. Eu acho que eu volto 2 passos para trás. Primeiro, que a gente tem uma das taxas de juros mais altas do mundo aqui no Brasil. Sim. E com uma taxa de juros alta, eu tenho impacto direto no financiamento imobiliário e nos outros financiamentos também. Isso faz com que os financiamentos fiquem muito caros, né? Um dado muito interessante que há pouco nós falamos na pesquisa, 93% da população brasileira economicamente ativa sonha em ter um imóvel próprio e não consegue. Parte pela alta taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil, né? E o cenário daqui para frente ainda continua um cenário de alta. Isso faz com que os financiamentos fiquem mais caros. E qual a alternativa? Como buscar? Hoje a gente não fala, a gente não tem, hoje um pouco mais na internet, né? Mas há pouco tempo atrás não se falava no consórcio. E explicando um pouco o porquê que a Lercar escolheu trabalhar com o produto consórcio, era justamente por isso. Eu vim de uma área completamente financeira, na essência, de banco, e eu via os próprios profissionais de banco não falando muito sobre um produto que é extremamente barato, não tem taxa de juros, é regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central desde 2008, e aí eu via um movimento somente levando para financiamento. E muita gente não consegue, a taxa de juros é alta, o que ela impacta, Thalita? Impacta na aprovação do crédito. Para eu ter um crédito aprovado, eu preciso de uma parcela que comporte em até 30% do que eu ganho. E aí, então, você tem uma parcela muito elevada, dificulta a aprovação do crédito. E segundo, além da aprovação do crédito no financiamento imobiliário, você tem também a própria parcela que ela não consegue pagar. Então, eu tenho a dificuldade da aprovação do crédito. Aprovou o crédito, agora tem uma parcela que vai tomar aí um endividamento por 30 a 35 anos, que é o que a maioria das pessoas faz. E aí entrou o desejo de poder ajudar essas pessoas que não conseguem comprar um imóvel. De que forma? Trazendo à luz, trazendo à tona um produto que é seguro, que é barato, e que os profissionais do mercado financeiro não falavam muito. A Lercara surgiu há 2 anos e meio atrás, né? E que já existe há muito tempo no mercado o consórcio. Desde 1960 o consórcio e na existe. época que eu vendia carro, a gente tinha ali a opção de consórcio, não tinha tanta informação, pelo menos eu não tive nos lugares que eu trabalhei, sobre o consórcio, e tinha aquela pressão do imediatismo, de ter que bater meta, então já oferecia ali para o cliente que ele já sairia com o carro, que era muito mais vantajoso, que o consórcio demora muito, a gente acabava, na verdade, boicotando o consórcio. Sim. E levando para esse caminho do financiamento. E eu acredito que muitas outras pessoas, outros comércios também, em algum momento tiveram essa mentalidade que levou a esses dados hoje. Muita gente endividada, não dando conta justamente por falta de informação. Na verdade, a concessionária nunca que vai querer vender um consórcio. Bem, que era um departamento diferente. Mas nunca que a concessionária vai te indicar um consórcio. Na verdade, a concessionária vai te ligar e falar, já saiu sua carta. Aí sim, se ele do vendedor ligar lá, já saiu sua carta? Quando saiu sua carta, eu tô aqui, tá? Quando o cliente chegava com a carta contemplada já, que aí já era a venda. Mas você sabe que existe um medo, e esse medo instaurado, ele afeta as pessoas que não compram por medo de não saber se vai dar certo ou não, se eu vou pegar ou não o meu crédito. Ainda mais que teve uns problemas no passado, né? Exatamente. Alguns profissionais do passado que aquele negócio denegriram muito o consórcio. O consórcio surgiu em 60, então de 60 até 2008 não tinha fiscalização do Banco Central. Então, só para vocês terem uma ideia, existiam mais de 700 administradoras de consórcio. Quem é que faz a gestão do recurso? Hoje só tem 140 ativa. Então, de fato, existiam os profissionais, existia uma desinformação muito grande. Então, será que eu vou pegar meu dinheiro? Não vou receber? As regras, nem os próprios profissionais que vendiam sabiam ao certo, e se sabiam, omitiam. Então, existiu, de fato, um medo, e existe até hoje. É uma geração muito recente, né? Sim. E o papel da Lercar é justamente esse, é desmistificar, explicar o porquê que existe esse medo, mas, acima de tudo, é deixar as pessoas seguras de que é um produto fiscalizado, é um produto que funciona muito bem, é um produto que hoje regulamentado, tem uma solidez financeira muito grande, todas as instituições financeiras, né, autorizadas pelo Banco Central, como os próprios bancos, têm consórcio. A garantia?
A garantia eu classifico os consórcios em 3 grupos, né? Não eu classifico, mas o consórcio é classificado em 3 grupos. As administradoras de consórcio, que são de bancos, então a garantia é a saúde financeira da instituição financeira, que é o banco. O segundo grupo são as administradoras de consórcio seguradoras. Então hoje a gente tem uma Porto Seguro, uma Mafre, que também administra consórcio. E nós temos um terceiro grupo de administradoras independentes. Eu classificaria essas administradoras independentes como as que possuem mais expertise. Elas fazem somente o consórcio. Como no caso da HS Consórcio que vocês representam. No caso da HS Consórcios, que é a administradora carro-chefe hoje da Alercar Investimentos. É uma administradora que já existe há mais de 30 anos no mercado, né, Renato? 34 anos. 34 anos, faz parte de um grupo com uma saúde financeira que já existe há mais de 60 anos, que é o Grupo Erval. E a garantia é a própria empresa, é a saúde da empresa, mas também do grupo. Porque uma das principais regras do Banco Central é que todo o dinheiro que é direcionado para as contemplações vem do próprio grupo, que esse é o princípio básico do consórcio. Nós nos reunimos, então estou eu, Renan, o Ricardo, a Thalita, a gente vai fazer um combinado aqui, todos os meses a gente vai colocar uma quantia de dinheiro para um bem que a gente vai adquirir. E todo mês a gente vai sortear para quem vai ficar com esse bem. Antes do Banco Central, não existia essa obrigatoriedade das administradoras. Antes do Banco Central. Quando o Banco Central entrou, então eles contemplavam uma pessoa, 2 pessoas, e o resto do dinheiro que o grupo arrecadava, eles investiam em outros lugares. Por isso que muita administradora quebrou. E as pessoas não viam as contemplações acontecerem, porque não existia uma obrigação. Hoje não. Então todo o dinheiro arrecadado nesse exemplo que eu dei aqui, ele tem que ser obrigatoriamente direcionado para comprar o bem de alguém. E esse bem, ele vai através de sorteio. Porque se temos nós 4, por exemplo, no grupo, quem vai ser o próximo a pegar o seu bem, nós combinamos que vai ser através de um sorteio, que também é fiscalizado, que é pela Loteria Federal, é muito seguro. E tem também as formas de antecipar, né? Que aí tem as contemplações por lance, que você pode antecipar com dinheiro, com recurso que você tem. Mas o mais importante não precisa ter medo. O medo, ele afasta. A falta de conhecimento, ele afasta, e a gente precisa pensar e falar muito nisso. Então lá na Alercar a nossa preocupação não é só a venda, e sim como que eu tiro o medo de investir.